O tema deste dia, alinhando a vida. Alinhando significa colocando a nossa vida emparelhada com a visão do Todo-Poderoso. E o versículo tema está em Efésios 5, capítulo 5, versículo de 15 a 17. Você pode acompanhar no telão através da sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Essa palavra significa ignorantes, e sim como sábios. Diga: eu sou sábio. Remindo o tempo, ou seja, aproveitando, em outras versões, ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Esta palavra insensato significa inconsequente, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Você está aqui hoje, trazido pelo Espírito Santo de Deus, para que você compreenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. Feche os seus olhos, oremos a Deus. Soberano, eterno, justo, vivo, verdadeiro, o salmista diz: rendei graças ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao Todo-Poderoso. E aqui estamos, Senhor, nos colocando diante de Ti, para falar aquilo que está no Teu coração. Ó Deus, trazer à igreja este alimento sólido, este pão fresco, que vai gerar estruturas espirituais, a vida espiritual da Tua igreja. Sabemos, Pai, que a nossa jornada, ela é longa, por isto, diariamente o Senhor gera provisão, para que venhamos a edificar bem a nossa vida, a nos alimentarmos bem durante esta trajetória, para que não só a nossa vida, a nossa casa, mas também aqueles que nos olham, aqueles que nos veem, possam enxergar a Tua graça, possa enxergar o Teu favor. Que assim seja, Senhor, na vida de cada eleito e eleita do Senhor. Usa a minha vida, os meus lábios, todo o meu ser, para que eu revele os Teus oráculos, em nome de Jesus. Esta é minha oração. E o povo de Deus uma vez mais diga amém e amém. Muito obrigado, Bispo Quimio Lins. Glórias a Deus. Amados do Senhor, eleitos de Deus, chamados para uma santa vocação. Estamos vivendo um ano muito especial, diga amém por isto, no qual o Senhor tem nos encaminhado, nos direcionado a vivermos profeticamente dentro daquilo que Ele tem como propósito específico para cada um de nós. 2018, por fé eu já declaro, e você tem que receber aquilo que eu estou profetizando
sobre a tua vida, está sendo e será um ano em que começamos de forma especial e certamente terminaremos de forma extraordinária. Eu creio. Mas veja que durante a jornada dos meses que virão, precisaremos dar passos bem seguros. E veja que isto só faremos se estivermos com as diversas áreas da nossa vida alinhada, corrigida, equivalentes com a vontade do Pai. O nosso projeto de vitória, e eu declaro em nome de Jesus, será uma realidade. Todos eles, os projetos e planos feitos, se concretizarão. Serão realidades se os frutos da nossa vida, se o resultado daquilo que Cristo fez na sua vida forem bons. Diga amém por isto. E os nossos sonhos passarem pelo crivo da palavra de Deus. Por isto, hoje eu quero tratar de forma bem prática sobre algumas áreas que precisamos estar bem atentos, bem vigilantes, porque devemos avaliar se temos sido prudentes e sábios nesta jornada que estamos vivendo, se estamos remindo o tempo para que busquemos as prioridades certas para a nossa vida, de forma como o apóstolo Paulo aos Efésios nos ensinou. Ou seja, se verdadeiramente estamos compreendendo a vontade do Senhor. Porque quando ele disse, vede prudentemente, ele utilizou termos gregos que queriam dizer que deveríamos dar muita atenção ao nosso andar cristão, aquilo que fazemos, a fim de que estejamos sempre, de que forma? Alertas. Lembre-se da passagem profética de olhos bem abertos, a quê? A ver os ditos de Deus, dentro da visão do Todo-Poderoso, conhecendo a ciência do Altíssimo. Então, amados, é desta forma que nós devemos estar sempre alertas, em estado de preparação espiritual, através de uma intimidade verdadeira com Cristo, e seguindo, é claro, as instruções de Deus. Veja que não se trata de algo automático, mas de um desenvolvimento cuidadoso, um desenvolvimento em Cristo com a ajuda de todos os meios espirituais. Aqui não estamos falando de questões físicas, mas da intervenção divina dos meios espirituais que temos à nossa disposição e que nos leva a sermos sofos, pessoas que foram espiritualmente iluminadas e dotadas de discernimento. Diga, eu fui dotado de discernimento
Por isso tenho uma visão espiritual, tenho olhos iluminados. Então este é o motivo pelo qual nós temos nos esforçado semana após semana, e você viu através das mensagens apostólicas, através das mensagens ministradas pelo bispo André, que são mensagens que geram a nossa vida o que? Conhecimento, sabedoria, discernimento, para que através desta instrução nós venhamos a andar, a agir, segundo a visão do Todo-Poderoso. Vamos então tratar hoje sobre alguns, quem sabe, talvez mais importantes aspectos que precisamos alinhar, precisamos equiparar, nivelar a nossa vida à visão de Deus. E o primeiro aspecto que eu quero compartilhar com você diz respeito às emoções, aos pensamentos. Porque vejam, meus amados, as nossas emoções precisam ter manutenção diária, porque é algo ligado à nossa carne, e a tendência sempre é de sermos traídos pela nossa carne. O que a palavra de Deus fala a respeito da carne? O que ela é? Trapo de imundície, corpo de humilhação. A carne só serve para nos humilhar. Então, todo sentimento é resultado de pensamentos. E por isso, esta é uma área que precisamos vigiar o tempo todo. Mesmo porque é lá o início de tudo, vem na mente. Então, para cada pensamento, um sentimento será gerado. E veja que seja bom ou ruim é gerado, então não devemos nutrir em nossa mente nenhum tipo de pensamento contrário aos pensamentos de Deus. Diga amém por isto. Aqui começa o primeiro passo. Tudo aquilo que eu trouxer à minha mente tem que estar ligado com aquilo que Deus tem em sua palavra. E por isso o apóstolo Paulo, ele tinha sempre o cuidado de instruir as igrejas, e nós também fazemos isto semanalmente, instruindo a respeito de pensamentos e sentimentos, porque ele compreendia a importância deles para o desenvolvimento de uma jornada frutífera. A sua vida, ela não foi feita para ser estéril. A sua vida não foi feita para dar frutos ruins. A sua vida foi criada por Deus para dar bons frutos. Mas como você dará bons frutos se você não for educado, ensinado, orientado da forma correta? Então vamos ver o que Paulo fala aos Filipenses. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é o que? Verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que Paulo está mostrando? E você pode ver que tanto a verdade como a justiça, a pureza, o amor, a boa fama, são características de quem? De Cristo. Seja isto, ele disse, que ocupe o vosso pensamento. Então, meu pensamento tem que estar sempre ocupado com aquilo que está de acordo
com a palavra de Deus. Ele continua dizendo no versículo 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Você aqui está aprendendo, recebendo, ouvindo e vendo. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Veja que a paz que todos nós tanto buscamos, ela está diretamente ligada à prática desses princípios cristãos. E o pensamento do cristão não deve ficar divagando por coisas que não edificam, ou coisas que sejam tropeço, sejam ruína para a sua vida ou para a vida do próximo. Ou seja, nós temos que filtrar aquilo que nós pensamos, e Deus deu a você discernimento para isto. Veja que estamos aqui alinhando a nossa vida, estamos começando pela parte principal, aqui na nossa mente, os nossos pensamentos, porque são eles que governam todo o restante do nosso corpo. Então, pelo contrário, temos que fazer diariamente um exercício, para que os nossos pensamentos fiquem o quê? Focados, direcionados no alvo, naquilo que vai nos levar a ter boas atitudes e, consequentemente, boas respostas diante das situações que surgirem. Um pensamento ruim só tem respostas ruins. Um pensamento sem esta visão é o pensamento que o mundo tem, equivocado, contraditório, desesperador, que tem por consequência atitudes, todas elas reprovadas diante de Deus. Mas você está aqui, alinhando, colocando a sua vida equiparada, nivelada às coisas de Deus, porque Deus está fazendo com que a sua vida esteja dentro desta visão. Então vamos ver o que Jesus diz, em João 7,38, quem crê em mim, quantos creem no Senhor, digam amém. É para você, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E nós podemos entender que da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, tem que fluir rios de água viva. Rios de água viva significa o poder de Deus tem que ser manifestado através da tua vida. Então a alma que recebeu Cristo deve ter este transbordar espiritual, que flui de dentro para fora e é visível a todos. Veja que frustração será ou seria para um cristão, aonde o ímpio não consegue diferenciar o justo do ímpio, porque todos os seus procedimentos são totalmente iguais, estão alinhados com o pensamento do mundo. Mas veja que todos têm que olhar para você, para mim e para nós e verem diferença. E verem que existe um outro espírito dentro de você. É assim que devemos ser e viver. Então, antes de falar finalmente sobre o que deveria estar no nosso pensamento, o apóstolo Paulo, ele disse aos Filipenses 4, vamos lá, versículo 4,
Ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você tem que estar feliz e se alegrar nas promessas de Deus para a sua vida. Mas ele continua dizendo: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, ele está falando que o Senhor voltará em breve. Mas eu quero me atentar a esta palavra moderação. Esta palavra moderação, que no grego é eikes, ela significa autocontrole. Ela significa ser paciente com questões alheias. Ela significa amabilidade. Todas essas virtudes, elas estão na tua vida. Elas se manifestam na tua vida. Basta você enxertar e se encher destas verdades, que você vai brotar, você vai fluir. Aquilo que Deus tem na sua vida. Então veja que, se eu sou um cristão e eu vivo dentro deste padrão, eu tenho que ter estes comportamentos, eu tenho que trazer à minha mente este autocontrole. E no versículo 6 ele diz: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então veja que o cristão, Paulo estava mostrando que o cristão não pode viver ansioso. Paulo nos dá uma sequência de segredos, de mistérios que geram em nós bem-estar e segurança. E ele começa falando sobre isso: não ande ansioso. Porque a ansiedade, ela dá lugar ao quê? Ela dá lugar a um sentimento ruim, e nós estamos falando de sentimentos, de emoção, de pensamentos. Além de inúmeros efeitos ruins no corpo, a ansiedade gera e demonstra imaturidade espiritual. Mas veja qual foi a recomendação de Paulo. Ele diz: em tudo, diga, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus. Ao invés de você ficar desesperado, remoendo o problema, murmurando, não, ele diz: ore, suplique, dê graças a Deus antecipadamente, por aquilo que o Senhor fez na tua vida, por aquilo que o Senhor fará na tua vida, manifestará na tua vida. Então é desta forma que nós devemos trabalhar a nossa mente. E ele diz que quando você age desta forma, no versículo 7, ele diz: e a paz de Deus, a paz de Deus está na tua vida neste dia, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amados, a paz que Deus dá não é um bem-estar momentâneo, não é algo psicológico, mas é uma profunda, indestrutível tranquilidade dentro da tua alma, no teu coração, que te faz confiar, te faz descansar em meio às tribulações. É isto que Deus quer para você. A alma tranquila, ela está sempre desfrutando de pensamentos bons. A alma tranquila, ela está sempre desfrutando de fé, de gratidão a Deus. Ela é perseverante. Em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 15 e 16, veja o que Paulo diz:
Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne de que forma? Abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, ele diz: não desanimemos. Por toda a graça que Deus manifestou na tua vida, você não pode se desanimar. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, entretanto, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Se renova diariamente. Isto significa o que, bispo? Que mesmo que os nossos olhos físicos ainda não estejam vendo tudo o que a graça de Deus nos deu, como direito, como herança, algo outorgado por Deus para as nossas vidas, o nosso interior tem que estar sendo renovado diariamente, na alegria, na felicidade, na esperança de que tudo o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Tudo. Não ficará absolutamente nada de fora, tudo Deus há de cumprir e manifestar. Então pense comigo, o favor de Deus, Ele está sobre nós. Diga com seus lábios, o favor, mas diga com fé, o favor de Deus está sobre mim. Você tem noção destas palavras que você está proferindo? Você está declarando que Ele está te dando poder para que você vença, para que você cresça espiritualmente, para que você prospere financeiramente, para que você veja a cura contra todas as enfermidades. Ele está fazendo com que a sua vida, o seu casamento, o seu lar esteja restaurado. Ele está confirmando que através da sua confissão, todas as coisas que você necessita, Ele está provendo. Eu creio. Então este é o primeiro ponto. Aquilo que eu estou pensando, os meus pensamentos, eles têm que estar alinhados à palavra de Deus. O segundo aspecto importante é sobre a nossa confissão. São as palavras que você proferir, tudo aquilo que você falar, você se torna responsável. Então este é um assunto muito importante, porque tem um grande efeito em todas as áreas da nossa vida. Sempre é bom nos lembrarmos do poder que há em nossas palavras. Na vida cotidiana, acabamos nos esquecendo da importância e do impacto que as nossas palavras podem causar, não só para a nossa vida, mas também para a vida dos outros, para a vida da nossa família, para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para os nossos pais, amigos. Então temos que estar atento com aquilo que nós profetizamos, proferimos. Se você quer a sua vida alinhada à visão do Todo-Poderoso, então vai um alerta a você: tenha muito cuidado com aquilo que sai dos seus lábios. Não importa se você está na igreja, fora da igreja. Não importa se você está falando sozinho, ou com um parente, um amigo, muito cuidado. Porque veja o que diz Provérbios 6:2. Estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. É sério isto? Sim.
O que falamos gera um compromisso. Estar enredado significa estar prisioneiro das próprias palavras. Então pense sobre isso. Vocês querem estar comprometido com o quê? Com as coisas boas ou com as coisas ruins? Boas, claro. Então cuide daquilo que sai dos teus lábios, daquilo que você profere, daquilo que você confessa, porque você estará sendo prisioneiro das coisas que você disser. Por isto, eu tomei para mim uma lição: tudo aquilo que eu proferir será bênção para a minha vida e para a vida do meu irmão. Tudo, e ponto final. Porque eu estou prisioneiro das minhas próprias palavras. Um cristão que tem a vida transformada pelo Espírito Santo não pode ser uma fonte de água amarga, não. E Jesus falou sobre isso. Ele disse que do nosso interior tem que fluir o quê? Rios de água viva. Então veja que há pessoas que por anos não conseguiram ver mudanças, porque estão sempre com a boca carregada de derrota, está com a sua confissão sempre negativa, são confissões às vezes precipitadas, são precipitados no falar, fala aquilo que dá na cabeça, sem refletir, sem pesar aquilo que está falando. E veja o que diz Tiago, no capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não pode ser assim. Por que não pode? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Claro que não. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Não. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, igreja, não podemos ressuscitar o velho homem. Nós matamos ele quando nascemos de novo em Cristo. Portanto, amados, aquele que nos governa neste momento, ele também nos conduz a uma vida santa, justa e piedosa. Diga: eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O velho homem morreu, o novo homem é Cristo, o novo Adão está em você e vive eternamente. Então fomos transformados e regenerados de uma semente incorruptível. Então vejamos a importância de uma boa confissão. Aquilo que falamos, passamos a ser prisioneiros. Então, pensando desta forma, eu vou trazer à minha mente coisas boas, porque a minha mente, a boca fala aquilo que está cheio o coração. Veja o que diz Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então acreditem no poder das suas palavras. Se você quer vida, se você quer saúde, se você quer bênção, produza através de uma boa confissão, uma confissão em linha com a visão do Todo-Poderoso. Diga: dos meus lábios não sairão palavras torpes, nunca mais. Você foi chamado para ser sal e luz, para ser bênção nesta terra. Tiago 1,26 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? Vã. Isso significa que se tivermos o domínio próprio para guiar os nossos pensamentos,
A Bíblia fala sobre domínio próprio. É um fruto, é fruto do Espírito. E consequentemente, dominar também a nossa confissão na direção que é a visão de Deus, que é aquilo que Deus quer e tem para a minha vida. Seremos canal do fluir de Deus para a nossa família. Não é este o desejo da nossa vida? Qual o nosso maior sonho? É de ter uma vida tranquila, e a vida é familiar, é convívio, é relacionamento familiar, principalmente. Deus está dando o segredo, Deus está mostrando a diretriz. Então nosso foco deve estar nas promessas. Em qualquer situação que você estiver, pense e fale de acordo com o que você deseja que aconteça. Traga à sua mente aquilo que lhe dá esperança. Pense coisas boas. 2 Coríntios 4,13 diz: tendo porém o mesmo espírito da fé, olha o conselho de Paulo, como está escrito, eu criei, por isto é que falei. Você crê com a boca? Não, você crê com o coração, você crê com a mente, você pensa, você internaliza aquilo automaticamente produz em você o que? Uma reverberação, uma vocalize, você acaba falando aquilo que está cheio do teu coração. É isso que Paulo estava dizendo. Então eu criei, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Então, amados, use a sua boca para abençoar, use os seus lábios para dar graças a Deus, para declarar a sua vitória, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. 1 de Pedro 3,10 diz: pois quem quer amar a vida, quantos aqui desejam amar a vida e ver dias felizes? Eu desejo, com certeza. Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Olha, o nosso prazer está nisto, está em fazer aquilo que é bom. Busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Isto é muito sério. Isto é muito sério, porque isto envolve toda a nossa vida. Isto envolve os nossos projetos e sonhos. Às vezes, Deus coloca no nosso coração algo tão maravilhoso, mas por vezes nós damos lugar à nossa carne e acabamos falando aquilo que não deve. E sem percebermos, Deus não ouve, Deus não atende. Jesus chega ao ponto de falar: olha, quando você ofertar, se você tiver algo contra o seu irmão, primeiro você se reconcilie com ele, depois você traz a sua oferta. Porque senão Deus não recebe nem a nossa oferta. Então nós devemos entender isso, é muito grave, é muito sério, mas ao mesmo tempo é muito bom, porque se estamos dentro dessa visão, temos a certeza de que Deus estará nos atendendo. E é isto que você tem que vibrar neste dia. Então, amados, Deus responde às nossas orações, as orações daqueles que sabem usar as suas palavras com o objetivo certo. A pessoa que tem língua maligna, olha, ela pode orar, ela pode pedir, ela pode clamar, e diz a palavra que o rosto de Deus estará como? Virado. Ele não responde. Mas aos justos, está falando de você, mas aos justos Ele derrama o seu favor. Você está feliz? Você gostaria de dar um aplauso ao Senhor? Oh, Deus maravilhoso, Deus é fiel. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Então faça como o rei Davi. Ele orou a Deus dizendo em Salmo 141:3, diz assim:
Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ele estava falando: olha, Senhor, não permita nunca mais que os meus lábios sejam portadores de má confissão. Que eu seja sempre uma fonte de bênção a jorrar e a abençoar vidas. Então você está aprendendo sobre aquilo que você tem que trazer aos seus pensamentos, as suas emoções, e agora você aprendeu que a sua boca, a sua confissão, tem que estar em linha também com a vontade do Todo-Poderoso. O terceiro aspecto também importante, e é consequência dos demais, é a respeito da nossa conduta, nosso comportamento. Então você foi predestinado em amor, diga amém por isto. Foi regenerado por uma semente incorruptível, diga amém. Você foi resgatado por Jesus, portanto, você é nova criatura. Por isso a sua conduta, ou seja, o seu estilo de vida, as suas atitudes, devem refletir isto diariamente. Amados, a conduta de uma pessoa que vive dentro da visão do Todo-Poderoso é sempre uma atitude de temor a Deus, de exemplo para os eleitos que estão principalmente perdidos neste mundo que jaz no maligno. Nós devemos sempre ter atitudes que sejam luz em meio às trevas. Há muitas pessoas que se dizem crentes, eu tenho que falar isto, mas a sua conduta em nada difere da de alguém que não conheceu o Evangelho. Pelo contrário, acabam por gerar o que? Difamação para o reino, porque não produzem bons frutos, não dão testemunho. Deus não quer crentes hipócritas. Deus não quer cristãos descompromissados com os princípios evangélicos. Deus nos chama e nos chamou para uma soberana vocação. Sabe o que isto implica? Uma vocação é algo que está dentro de você, que você não pode anular. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e que se refletiu na tua vida tem que dar frutos. Eu não estou dizendo que você tenha que perseguir, você não tem que fazer para alcançar, você faz como resultado daquilo que Cristo fez na tua vida. É diferente, é muito diferente. O bispo André explicou sobre isto. Então, se eu creio que Deus está em mim e eu sou nova criatura, Ele transformou a minha vida, qual é o resultado disso? Uma vida santificada, boas atitudes. Mateus 12:33 diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Somos conhecidos perante o mundo como salvos cristãos através do nosso testemunho. São as nossas atitudes que falam muito mais alto. Quantas pessoas são transformadas pelo exemplo que damos? Ou quantas pessoas se desviam quando nós damos mau exemplo? Então, o que são frutos bons, o que são frutos maus? São as nossas ações diárias, as nossas escolhas, os caminhos que optamos andar, são as atitudes que vão comprovar que estamos ligados a Cristo ou não, que somos movidos pelo Espírito Santo ou não. Por isso Jesus continua falando em Mateus 7:17 assim:
Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. E ponto final. Deus estava falando isto. Da árvore que não produz bom fruto, o que acontece com ela? É cortada e lançada ao fogo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você está habilitado para isso, não fique preocupado. Deus já te ungiu para isto. Creia e viva. A unção de Deus está em você. Você é fruto bom, você é uma árvore boa. Porque quem está na visão do Todo-Poderoso faz a vontade de Deus, faz aquilo que é agradável a Deus, aquilo que vai gerar honra e vida para nós. Mas é verdade que a nossa carne, ela sempre vai tentar nos envergonhar, nos tentando fazer ceder aos seus impulsos. Mas justamente por isso, nós recebemos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Para quê? Para que não façamos aquilo que possa gerar aflição ou vergonha, mas façamos o que agrada a Deus. É o Espírito Santo quem te motiva, quem te impulsiona a fazer aquilo somente que agrada a Deus. O apóstolo Pedro, ele escreveu sobre esse aspecto que fazem parte da vida transformada, e diz que quando vivemos em conformidade com elas, confirmamos que somos filhos de Deus. Você quer ver? 2 de Pedro 1,5 diz: por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, ou seja, todo o nosso esforço, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o quê? O conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto ele está mostrando que a nossa vida tem que ser aquilo que Jesus falou: uma fonte de água viva a jorrar. É o crescimento na graça e no conhecimento. Porque isto, irmãos, por isso procurai com diligência, com zelo, com aplicação, com cuidado, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, tendo este comportamento, não tropeçareis em tempo algum. Você quer tropeçar? Então viva segundo isto. Siga este exemplo, esta recomendação. Perceba como é importante sermos cuidadosos com a forma como temos vivido. Uma conduta dentro dos padrões bíblicos confirma a nossa eleição no Senhor. E veja que poupa-nos de tropeçarmos, ou seja, gera livramento. Então diga: os meus pensamentos, mas diga com fé: os meus pensamentos, a minha confissão e a minha conduta confirmam a minha salvação. Glória a Deus. Quer aplaudir ao Senhor? Estamos chegando já aos minutos finais.
E eu quero terminar este momento falando sobre um personagem bíblico que ilustra perfeitamente estes três aspectos que nós acabamos de tratar. Este homem, no qual eu vou falar, ele vivia totalmente, plenamente, dentro da visão do Todo-Poderoso. Muito obrigado, meu amado. Pensei que fosse um anjo, é um anjo, olha, um anjo revestido de carne. E os seus pensamentos, assim como a sua confissão, a sua conduta, eram tão admiráveis que geraram grandes manifestações de Deus em sua vida. E é isto que eu quero ver na minha vida. E eu quero ver também na sua vida, como testemunho. Então este homem é Daniel. Quando falamos em Daniel, logo nos vem a história, à nossa mente, a cova dos leões. Mas veja qual foi o nível de comprometimento que Daniel teve com Deus, que pôde gerar este grande livramento. Todos nós enfrentamos leões na vida, enfrentamos problemas, oposições, desafios que precisam ser vencidos diariamente. Por isso, vamos ver qual foi a estratégia, qual foi a trajetória que este homem teve em sua vida para que a vitória sempre o acompanhasse. Então veja que só um pano de fundo a respeito da história de Daniel. Daniel diz a palavra que ele foi deportado quando ainda era adolescente. Isto aconteceu no ano de 605 a.C. Ele foi deportado lá para a Babilônia, aonde ele viveu por mais de 60 anos. E veja que o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. E a sua inabalável consagração, a sua vida de fidelidade e temor diante de Deus, a sua lealdade diante do povo de Deus, comprovaram fortemente esta verdade em relação a ele. Então veja que naquela época, os escravos instruídos, eles foram usados como mão de obra do governo. E por causa da sua sabedoria, por causa do conhecimento e também da boa aparência, estes 4 jovens hebreus, eles foram selecionados, foram separados para serem treinados. Então vamos a Daniel 1:3, começar a leitura. Diz assim a palavra: disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos. Então Aspenaz, ele era o chefe dos oficiais da corte. Os eunucos eram oficiais da corte. Então o rei disse que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos cananeus. No versículo 5 diz: determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. E no versículo 6 diz: entre eles se achavam 2 filhos
dos filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ou seja, e depois vieram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então agora veja qual foi o diferencial do pensamento, da confissão, das atitudes de Daniel perante os assédios que ele recebeu. Porque, amados, são situações que nós vivemos diariamente. Aquilo que você vai ver que aconteceu com Daniel está patente acontecer na vida de cada um de nós. Muitos, quem sabe a maioria, trabalham em lugares seculares. A todo tempo são convidados, são seduzidos a viverem de acordo com modos viventes e operantes do mundo. Mas qual deve ser a nossa postura? Qual foi a postura de Daniel? Vamos ver no versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: resolveu Daniel, ele decidiu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Veja que interessante. Logo de início, Daniel e os seus amigos já mostraram que não iriam se deixar seduzir pelo que a cultura babilônica poderia lhes oferecer. Estavam mostrando o quê? Um exemplo de compromisso com os princípios divinos. Amados, uma pessoa que não tem compromisso com os princípios divinos é uma pessoa que ainda não experimentou o amor de Deus. Porque aonde manifesta o amor de Cristo, há liberdade, há transformação. O mundo não nos interessa mais. Por que eu estou dizendo isto? Porque nós estamos próximos de um evento que é chamado Carnaval, Festa da Carne, onde estarão muitos cristãos, dando lugar à sua carne, dizendo: não, eu vou tirar esses dias para estar descansando. E o descanso muitas vezes eu vou curtir um pouco lá na vila, na praça, para ver o que tem. Nós não fomos chamados para isto. Nós somos diferencial nesta terra. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E como propriedade de Deus, eu não posso me igualar ao mundo. Eu não posso me deixar seduzir ao mundo. Foi isso que Daniel fez. Não se deixou contaminar-se com as iguarias, com a cultura babilônica. E veja o versículo 9: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Quando você toma uma decisão correta, seja onde for na tua empresa, se o teu chefe falou: olha, faz aqui, assina um papel aí. Quando você se postula de forma ética e cristã, Deus convence os teus inimigos a teu favor. Tudo tem que cooperar para o seu bem. E foi assim que aconteceu com Daniel. E no versículo 17 diz: ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e a sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Você tem esta capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus para dizer não ao mundo. Então, devido ao caráter incorruptível, estes jovens foram
contemplados com funções muito importantes dentro do palácio do rei. Aquilo que parecia maldição, quando você está dentro da visão do Todo-Poderoso, Deus transforma em bênção. E diz que Daniel, ele superou a todos os homens sábios daquele império, e foi usado por Deus para revelar o sonho do rei. Sonhos proféticos esse, que Deus deu essa capacidade a Daniel. E seus amigos receberam o livramento da fornalha de fogo, por não terem se prostrado diante de ídolos, por não ter dado lugar à sua carne. Então todos estavam o quê? Sendo honrados por Deus. Até que, mais uma vez, Daniel foi provado. E eu quero abrir um parêntese rapidamente. O fato de você estar dentro do favor de Deus e da vontade de Deus, não significa que você não vai passar por tribulações, por perseguições. Veja o que aconteceu com Daniel e com tantos outros heróis da Bíblia, José. Ou seja, estar dentro de um padrão de Deus, dentro da visão, não significa que eu não irei passar por momentos difíceis. Então significa o quê? Significa que em todas as coisas que eu passar, eu serei vitorioso. Isto basta? Isto basta. Isto basta. Em tudo, eu serei vitorioso, serei conduzido em triunfo. E foi justamente isso que aconteceu com Daniel. No capítulo 6, 1 diz: pareceu bem a Dario, constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. Versículo 3: então mesmo Daniel se distinguiu, veja, mais uma vez, destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Dentro de você existe um espírito excelente. E diz que o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Mas diz que, então, amados, veja que interessante, a conduta de Daniel era tão em linha com a visão de Deus, que os adversários não conseguiam encontrar nada para acusá-lo. Então diz a palavra, eu não vou ler, mas vou explicar, que eles criaram uma cilada, pedindo ao rei que assinassem um decreto, dizendo que durante 30 dias ninguém poderia orar a outro Deus que não fosse o próprio rei. E aquele que desobedecesse seria sujeito à pena de morte por leões. Mas veja que interessante, qual foi a postura de Daniel? Ele se sujeitou ao mundo para escapar desta punição? Ele mudou a sua confissão para agradar os outros? Ele por acaso vacilou na fé? Será que Daniel murmurou contra Deus, achando que Deus estava sendo infiel contra ele? Não. Veja qual foi a postura dele no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele se trancou na sua casa, fechou a janela e em secreto, não, claro que não.
Ele não se escondeu. Ele disse: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, ou seja, para que todos vissem, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Todas as vezes que você for confrontado contra o inimigo, ele vier contra a tua vida, você tem que mostrar ao inimigo que você está sujeito a Deus e não a ele. Quem governa a tua vida é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem governa. Então veja que conduta ética, fiel, que confissão, que fé inabalável, que exemplo de servo de Deus para nós seguirmos Daniel foi. E veja que os fofoqueiros, eles foram contar para o rei. E apesar do rei gostar muito de Daniel, ele não pôde voltar atrás deste decreto. E diz no versículo 16: então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel, vejam, imagina o coração do rei naquele momento. Ele na verdade fez uma oração: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre, que ele te livre de todo mal. E diz então, meu amado Daniel, veja que ele era conhecido por ser um servo de Deus, um servo do Deus vivo. Aonde Daniel estivesse, com quem ele estivesse, em qualquer situação, ele era fiel. E é justamente isto que Deus espera de cada um de nós, que o nosso compromisso com Ele comece nos nossos pensamentos e seja transmitido as nossas palavras, a nossa confissão. Aquilo que proferirmos tem que estar em linha com a palavra de Deus e consequentemente resulte numa conduta admirável. Versículo 19 diz que pela manhã, ao romper o dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Eu imagino que ele deve ter ido com o coração apertado, mas pedindo a Deus para que livrasse Daniel. E chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então, Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera, porque dara bom testemunho, porque pensara, porque confessara, porque tivera boas atitudes, segundo a vontade do Todo-Poderoso. Pode aplaudir ao Senhor, amado. Igreja, quando você crê totalmente na obra que o Senhor Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário, os seus pensamentos, a sua confissão, as suas atitudes
não serão corrompidas. Você jamais deixará se intimidar por nenhuma ameaça deste mundo, porque você sabe que o Deus Todo-Poderoso, Ele jamais te deixará fracassar. Por isso, quem vive de acordo com esta visão, honrando, recebendo o livramento, vê o Senhor em todos os dias se manifestando. Por isso, amado, mais uma vez eu digo, que os nossos pensamentos, que as nossas palavras e condutas sejam tão admiráveis, que todos vejam a glória do Senhor através da tua vida, da nossa vida. Vamos seguir em frente, pois 2018 será um grande ano de grandes e sobrenaturais manifestações do Altíssimo. Ele irá te honrar, assim como Ele fez com Daniel. Ele está fazendo com você. Ele fará todos os dias da tua vida, porque você está vivendo, aliando a sua vida à visão do Todo-Poderoso. Que assim seja na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo, 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 diga santo, 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 santo é o Altíssimo, santo é o Senhor da glória, santo é o Rei dos reis, santo é o Cordeiro perfeito, santo, santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, nós vamos louvar este hino. Mantenha esta harmonia, por favor. Nós iremos louvar daqui a pouco. Eu vou pedir para a minha família subir ao altar, minha esposa, para dar a bênção final. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, que palavra tremenda. O Senhor falou o seu coração, Ele falou o meu coração. O Todo-Poderoso está em nossas vidas. Ele é um Espírito conosco. Ele é esse Espírito excelente que está dentro de nós, amém? Senhor Deus, Todo-Poderoso, único, soberano, Deus que dá livramento, Deus que livra dos leões, dos intentos do mal, Deus que redime a vida da cova, Deus que ressuscita sonhos, Deus que faz o impossível acontecer na vida dos justos. Pai, muito obrigada por esta manhã. Muito obrigada, Pai, porque podemos estar vivos para recebermos esta palavra, Senhor, e seguirmos em frente com a certeza de que se o Senhor é por nós, ninguém pode ser contra. Nada pode nos abalar. Obrigada, Senhor. E agora sairemos da tua casa com alegria. Estamos alegres porque este é o melhor lugar da terra, a tua casa, Pai. Sairemos deste lugar com alegria, seremos guiados em paz, em segurança, porque cremos no ministério angelical. Cremos que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor e nos livram de todo mal. E que a tua graça, a tua paz que excede todo entendimento, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas, na vida das tuas ovelhas. É o que eu te peço, Senhor, com fé, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.